Querido irmão, querida irmã, Jesus também te chama para uma missão. Sinal de Esperança, pelo canal da Comunidade Católica Obra de Amor, sua meditação diária da Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje, desta terça-feira, da 23ª semana do Tempo Comum, é segundo São Lucas, capítulo 6, versículos do 12 ao 19. Nesses dias, Jesus foi para a montanha a fim de rezar, e passou toda a noite em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem também deu o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com os 12 apóstolos e parou num lugar plano. Estava aí numerosa multidão de seus discípulos, com muita gente do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Foram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos impuros foram curados. Toda a multidão procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Querido irmão, querida irmã, nós hoje ouvimos, segundo o relato de São Lucas, o chamado dos 12 apóstolos. São Lucas é um evangelista que faz uma diferenciação entre apóstolos e discípulos. Segundo ele, são apóstolos e merecem este nome somente os 12 escolhidos por Jesus que nós acabamos de ouvir. Palavra apóstolo que significa enviado. Mas ao mesmo tempo o evangelista deixa claro que existem muitos outros discípulos. E que dentre esses discípulos, ou seja, os seguidores de Jesus, ele escolheu 12 para uma missão mais específica, para uma missão mais conjunta, para viver primeiramente também uma vida de comunhão com o próprio Mestre. Nós também somos chamados a esse discipulado, a esta missão, se não com o nome de apóstolos, mas de discípulos, de continuadores, de seguidores do Mestre Jesus. Outro detalhe muito importante que o Evangelho de hoje nos lembra é que Jesus, antes de chamar os 12, todo chamado ele é uma escolha, é uma decisão. O evangelista São Lucas é o único ao dizer que neste momento, antes de chamar os apóstolos, Jesus passou a noite toda em oração a Deus. Diante de uma decisão, até difícil sim, que Jesus teria que tomar, mesmo ele sendo Deus e sabendo de tudo, ali também estava a sua humanidade. A humanidade em escolher, em chamar, em confiar nessas pessoas. Jesus nos mostra que diante de decisões às vezes complicadas ou difíceis que temos que tomar na nossa vida, uma grande solução, um grande caminho deve ser a oração. Jesus passa a noite toda em vigília, no monte, o lugar do encontro com Deus, para depois chamar estes apóstolos. E aí chama estes 12. O evangelista é claro ao dizer que a estes Jesus deu o nome de apóstolos. E aí vem a lista que nós conhecemos dos 12 apóstolos. Jesus passou a noite toda em oração, mas mesmo assim escolheu
homens simples, pecadores, pessoas de outras culturas, não porque deu errado o seu plano, mas aqui já se mostra uma abertura para todos os povos. Jesus escolhe estes apóstolos e é interessante notar que eles foram escolhidos na presença de Deus. Foi no alto da montanha. Como acabamos de dizer aqui, lugar onde nós nos encontramos junto de Deus. Foi o encontro destes 12 com a pessoa de Jesus Cristo, com o chamado, com a vocação que o Senhor confiou a cada um deles. Nós também, chamados por Deus, estamos talvez em tantos lugares, pensamos às vezes diferentes uns dos outros, somos de cada um com a sua história, mas o Senhor chama a todos para estarem nesta presença. O chamado é lá na montanha, porque todo chamado é uma experiência da presença de Deus em nossa vida. E depois que eles são chamados, eles descem a montanha, diz o evangelista. Por mais que o chamado seja lá, na presença de Deus, a missão, ela continua sendo na terra. É necessário, então, descer desta montanha. E Jesus agora desce com os 12. Eles param num lugar plano. Já tinha muita gente ali esperando para beber dessa fonte, desta missão de Jesus, que agora não estava mais sozinho, estava com os 12. As pessoas para serem curadas, para serem reanimadas, para serem alimentadas por Jesus e seus apóstolos. Como disse no início dessa reflexão hoje, Deus também nos chama para algo. Nos chama pelo nosso próprio nome. Nos chama para fazer uma experiência profunda da sua presença. Nos chama nas alturas, mas nos concede e nos envia para a missão na planície. Qual a planície que hoje o Senhor te envia? Qual a planície hoje que o Senhor nos envia? Na experiência que fazemos dele, descemos da montanha e continuamos a nossa experiência na planície a qual ele confia a cada um de nós. Somos chamados, somos enviados para esta missão. Peçamos ao Senhor que confirme cada dia em nossa vida este chamado, esta vocação para sermos servidores da messe do Senhor. E que assim o Senhor te abençoe na missão a qual Ele te conferiu e te chamou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.